Oi, turma, eu tô aqui morrendo de saudade de vocês. Quero desejar muita paz, muito amor nos lares de vocês, tá certo? Que tudo isso passe logo, logo pra gente se encontrar. Beijo, embora pra aula de hoje. O tema da aula de hoje são as funções da linguagem, tá certo? Nós temos 6 tipos de funções da linguagem. Nós temos a função conativa ou também apelativa, função emotiva ou expressiva, função fática, função metalinguística, função poética e função referencial, tá? Eu vou falar de cada um, mas o que é essas funções? Na verdade, essas funções são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Então, vai depender da intenção do falante, tá certo? Para entender essas funções da linguagem, é necessário que a gente conheça os elementos da comunicação, certo? Para ter qualquer comunicação, é necessário que a gente tenha, no mínimo, 2 participantes. A gente precisa de um emissor, quem emite a informação, e a gente precisa de um receptor, quem recebe a mensagem, tá certo? E a gente precisa de outros elementos. No total, são 6 elementos. Para cada elemento, há um foco dentro da função da linguagem, tá certo? Vamos lá entender. Emissor é quem emite a informação. Receptor é quem recebe a mensagem, a informação. Então, primeiro eu falo alguma coisa e aí essa informação vai para o receptor por meio de uma mensagem, de um texto, seja falado ou escrito, certo? Para poder enviar essa mensagem, eu utilizei o código. O que é o código? A nossa própria língua, no caso a língua portuguesa. E essa língua, ela utilizou um canal, um meio de comunicação, certo? E esse canal, esse meio de comunicação, precisou de um contexto, de uma situação de comunicação. Então, a gente tem 6 elementos. Nós temos o emissor, quem emite a informação, o receptor, que recebe a informação, nós temos a mensagem, que é o próprio texto, nós temos o código, que é a própria língua portuguesa, nós temos o canal, que é o canal de comunicação, e nós temos o contexto, que é a situação de comunicação, tá certo? Para cada elemento desse, eu tenho uma função da linguagem, né? Então, vamos lá. A primeira é chamada de função conativa ou também conhecida como função apelativa. O foco dela está no receptor, em quem recebe a mensagem. Por quê? Porque o objetivo dela é convencer, persuadir o leitor. Então, ela quer convencer o leitor. Então, o foco dela está no receptor, justamente, que é o leitor, quem vai receber a informação. Onde é que a gente encontra essa função conativa? A gente encontra em discursos políticos, a gente encontra em publicidades, em propagandas, pois o objetivo de todos os 3 é convencer quem está recebendo a mensagem. A segunda função que a gente tem, também conhecida como função emotiva ou expressiva, o foco dela está no emissor, em quem emite a informação, pois a sua função é transmitir emoção do emissor, ou seja, sua própria opinião, seu ponto de vista. E onde é que a gente encontra essa função emotiva que envolve emoção, que envolve tanto sentimento? A gente encontra em diários, a gente encontra em cartas e alguns poemas também a presença dessa função emotiva. Agora nós vamos para a terceira função. A função fática, ela estabelece o contato, a relação entre o receptor e o emissor. A função dela é estabelecer a comunicação ou algumas vezes interromper. Ela tem como foco o canal, ou seja, o meio de comunicação. Onde é que a gente encontra essa função que tem foco o contato? Na verdade, o contato entre receptor e emissor. A gente encontra nas saudações, a gente encontra numa ligação telefônica, a gente encontra nos cumprimentos. Oi, olá, tudo bem? Então, querido, amigo, cara amiga. Então, são expressões que fazem com que essa relação receptor e emissor aconteça, certo? É a função fática.
Quarta função, função metalinguística. Não se assuste com esse nome. Na verdade, essa função tem como foco a própria língua, né? É onde acontece a linguagem que se refere a ela mesma. Ou seja, eu tenho a própria língua falando dela mesma. Onde é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer nos dicionários, lá nos verbetes. Isso vai acontecer na própria gramática. Na verdade, a gramática usa a língua para falar da própria língua. Tá certo? A quinta função, chamada função função poética, desculpa, na verdade usa recursos imaginários. Ela é rica em figuras de linguagem. Ela pode ser afetiva, pode usar metáforas, que são comparações indiretas. Tem como foco a própria mensagem, né? O próprio texto, né? Há nela a valorização das palavras, justamente por usar comparações, metáforas, metonímias e diversos outros recursos de figura de linguagem. Onde é que a gente encontra a função poética? A gente encontra em obras literárias, né? Em obras de cunho literário, né, artístico, a gente encontra nas músicas, né, é lá que vai acontecer a função poética com foco na mensagem. E por último, nós temos a função referencial ou chamada função denotativa. Ela tem foco no contexto, ela prioriza a realidade, tá certo? Lá a gente vai encontrar informações, então o seu texto está sempre escrito em terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Ele ou ela, ou eles ou elas, tá? Onde é que a gente vai encontrar essa função referencial ou denotativa? A gente vai encontrar nas notícias, nos jornais, em textos científicos, tá certo? Vamos fazer um breve resumo aqui. A gente tem 6 elementos da comunicação: o emissor, que emite a informação, o receptor, que recebe a informação, certo? Aí nós temos a mensagem, que é o próprio texto, nós temos o código, que é a própria linguagem, nós temos o canal, que é o meio de comunicação, e nós temos o contexto, que é a situação. Então, nós temos 6 elementos da comunicação. E também nós temos 6 funções da linguagem. Qual é a primeira função? Função conativa e apelativa é aquela que tenta convencer o leitor. Função emotiva ou expressiva é aquela que transmite a emoção. Função fática é aquela que quer manter o contato, a relação entre receptor e emissor. Função metalinguística é aquela que usa a linguagem para falar da própria linguagem. Função poética é aquela que usa recursos imaginários, tá certo? E função referencial é aquela que tenta informar, mostrar a realidade, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essas 6 funções da linguagem e os elementos da comunicação. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!